mais um bate-papo aqui na Casa de Cultura Laura Alvim, no estúdio da Rádio Laura. Temos aqui um ator, ora se não, né? Casa de Cultura Laura Alvim, a cultura que transborda. Quem é você? Eu sou Jefferson Almeida, sou ator e sou diretor da Definitiva Companhia de Teatro já há 15 anos. Então, a gente está aqui hoje por conta da comemoração do nosso debut, né, que está se iniciando aqui na Casa de Cultura Laura Alvim. Opa! Com o espetáculo Exercício de Atuação número 1, Princípio da Incerteza, que neste momento está em cartaz aqui no Espaço Rogério Cardoso. O princípio... Ah, no Rogerinho ali, é famosíssimo, né? O Porão. O Porão, assim, que... O ex-Porão, né? Que é uma coisa... Eu fiquei muito feliz, a gente estava pleiteando alguns espaços, quando disse que havia a possibilidade de ser no Espaço Rogério Cardoso, né? Assim, gente, vamos fazer no Porão, porque tem uma... Nós somos egressos da Unirio, né? Da Universidade, da Escola de Teatro da Unirio. Então a gente tem uma espécie de prazer e de encantamento com esses espaços que são menos engessados na sua forma, né? Que tem É muito intimista ali, né? Além disso, além de uma intimidade profunda, porque não existe uma separação entre o espaço da cena e o espaço da plateia, o público e o privado, né? É tudo muito devassado, e isso tem muito a ver com o tipo de espetáculo que a gente queria fazer, com o tipo de proposta que a gente queria fazer, né? Que borra um pouco esses limites entre ficção e realidade. A gente chama de... Como em algum momento na peça a gente diz, tudo que vocês viram é ficção. Então a gente começou a chamar de uma parte da peça de ficção da realidade. Boa. Né? Porque parte da realidade, dos processos biográficos, dos atores também, eles emprestaram suas memórias, suas histórias, além de seus corpos e vozes, mas tem um tratamento, tem a sala de ensaio, tem uma dramaturga, tem uma direção, né? Então, já não é mais a biografia, vira uma ficção. Então, a gente lidando com esse campo turvo entre ficção da realidade e realidade, esse espaço parecia o mais apropriado para o que a gente queria fazer, sabe? Por isso, porque não tem a pretensão do palco italiano de criar uma ilusão, né? Não tem a pretensão de fingir que não é um espaço sendo usado para contar uma história. É essa sala com essas pessoas aqui que umas estão sentadas de frente para as outras, então o espectador também é parte, né, da narrativa de quem está vendo. Essa a realidade. Exatamente. Então é tudo muito concreto, é tudo muito... Então a gente veio para cá assim com o coração em festa, com a possibilidade de um casamento entre esse espaço e a nossa proposta. Eu acho que um trabalho teatral tem que passar pelo Porão. Tem que passar pelo Porão. Eu fico dizendo... Porque não é fácil também para o ator estar tão perto, né? Não. Eu acho mais difícil, né? E aqui na nossa proposição, inclusive, o camarim fica aberto. As pessoas veem todo esse processo do que seria um bastidor, né? Sim. De como é que constrói a cena a partir do jogo. Tá tudo muito devassado. Então, esse é um espaço que eu me lembro, por exemplo, de assistir aqui no Porão a Dani Barros fazendo a Estamira, que também tinha um processo autobiográfico ali, né? Mas, embora fosse tudo muito construído, assim, com uma dramaturgia mais fechada do que a nossa, com uma proposição mais, digamos, teatral. Do que a nossa, um dos grandes encantamentos que aquele espetáculo causava era a sensação de intimidade com aquele acontecimento, né? Assim, o espaço possibilita, por exemplo, que a gente fale como a gente está conversando aqui. Sim. Né? Então, é de uma intimidade profunda. Para mim, essa fala sua, né, de assim, tem que passar pelo Porão, é um pouco como eu falava para os meus alunos quando eu dava aula, que dizia que achava que todo ator tinha que fazer projeto escola.
Sim. Porque uma vez que você sai, encontra a realidade de uma escola em Caxias, ou em Campo Grande, ou da Ipanema, e você tem que lidar e fazer o espetáculo dentro daquelas realidades, com um público que definitivamente você não seleciona, né? Porque um pouco quando você escolhe o espaço onde você vai fazer, um pouco você seleciona o seu público, né? Não tem como, né? Putz, a gente está aqui no Porão, numa sala para 53 pessoas, na Vera Solto, né? Então, assim, pode chegar quem quiser, né? Claro, e é um espaço público, né? Isso é lindo, assim. Você ter a Casa de Cultura Laura Alvim nesse endereço, como obrigado, um espaço, Laura. Não é? Como um espaço administrado pela Funarge, como um espaço aberto ao público. Tá lindo, né? Tá lindo, que você pode chegar aqui a qualquer hora e entrar e dar de cara primeiro com essa arquitetura. Não, assim, sinceramente, você entra, isso aqui é público? Exatamente. Né? É público, exatamente. Com esses teatros, com a Rádio Laura, com o cinema, restaurante, muito bom, né? Exposição. Isso. E é um espaço que te abraça, né? Assim, seja o espaço que for aqui, seja você ficar ali no balancinho perto em frente ao Rogério Cardoso, aqui nesse banco de entrada, é um espaço que te afeta e te trata com afeto. É verdade. Enquanto espaço, né? Mas é isso, assim. Uma pessoa, por exemplo, os meus amigos que estudaram no colégio comigo lá em Nova Campina, em quase Xerém, não chegam. Sim, Não chegam, porque para eles virem de ônibus para cá, eles vão gastar 3 horas. E aí o espetáculo é durante a semana, começa às 7, termina às 8 e pouquinho, até eles voltarem para casa para o cotidiano. Não vem, né? Então, assim, nesses momentos a realidade se impõe, e daí não dá para dizer que a gente também não seleciona. Infelizmente. Mas sem culpa. Sem culpa, porque também se a gente entrar nessa não realiza nada. Aí fica certa a incerteza. Exatamente. Não pode. Esse nome é bom, hein? O princípio da incerteza. Quando eu vou bater um papo, porque eu já tinha, antes de conversar com você, eu já tinha visto enfim, toda a sinopse, tudo, e eu falei, um nome bonito, mas eu não tinha prestado atenção no nome. Pouco antes de você chegar, eu vi o princípio da incerteza, me deu assim uma coisa no peito, sabe? Cara, deve ser brabo isso, hein? Não é? É brabo, assim. A gente teve outro nome durante o processo. A gente, que também é um nome brabo, que chamava Paradoxo da Onipotência de Deus. Que é também, o princípio da incerteza é uma teoria da física quântica, né? E o paradoxo da onipotência também. E aí, durante o processo, uma das nossas atrizes, artistas colaboradoras, que não está em cena no espetáculo, mas está na construção dele, trouxe o princípio da incerteza como uma tradução mais adequada do que a gente estava investigando naquele momento, do que o paradoxo da onipotência, né? A grosso modo, o princípio da incerteza na física quântica diz que é impossível medir duas potências de mesma força ao mesmo tempo. Enquanto você mede uma, você perdeu a outra. A história do gato tá morto ou o gato tá vivo, Exatamente. Né? Schroeder, acho que é Schroeder. A caixa... Rapaz, isso aí, quanto mais eu leio, menos eu entendo, viu? Então, aí a gente foi buscando... Nós somos de humanas, né? Sim, uma companhia de teatro definitivamente de humanas. Me perdoe, eu penso. Exatamente. Cara, eu preciso pensar sobre isso. Então a gente foi buscando uma tradução de humanas para essa coisa. O gato de choro não tem... Cara, quanto mais eu leio, menos eu entendo. E assim, o nome é forte porque quando você vê, você já tá na incerteza. Mas como é que ela começou, sabe? Então, tem essa coisa como se principia a incerteza e ter a incerteza como princípio. Pelo amor de Deus. Vou dar um nó aqui. Mas Sim, entendi. Esse jogo é muito bom. E quantas pessoas em cena? 2.
Duas forças acreditando nisso, né? Acho que fica melhor se eu disser como é que a gente começou. Eu estava vendo um vídeo sobre um comentário político, e aí nesse vídeo leu-se um trecho do livro de Machado de Assis, o Esaú e Jacó. Sim. E aí eu fui pro livro. Um livro que eu tinha consumido no colégio, não me lembrava direito, essas coisas, enfim, né? Aí a gente entraria no assunto da função da escola, enfim, mas acho que às vezes a escola atrapalha a gente a consumir umas coisas, né? Porque a gente poderia ter um prazer absoluto, a gente deveria consumir Machado com prazer, né? E sem sentá-lo no trono. As pessoas acham... Eu vou voltar, tá, gente? Tá. As pessoas dizem... Tem um áudio meu durante a peça que fala que o livro é sem graceia, um picolé de chuchu, e não sei o que. As pessoas falam, você fala isso do Machado? Eu falo, gente, para eu fazer uma coisa a partir do Machado, eu tenho que sentar no bar com ele tem que ir lá em casa tomar café. Eu não posso olhar para ele como se ele fosse o fundador da Academia Brasileira de Letras, porque aí ferrou pra gente, né? Se a gente não puder... Nosso espetáculo, 2 espetáculos atrás, é a Hora da Estrela. Se eu não puder botar a Clarice sentada no canto e dizer, minha filha, agora sou eu que vou escrever, vou falar. Não faz sentido, assim. Se a gente monta a obra sem, ou qualquer coisa a partir de uma obra, sem dialogar sinceramente com ela, acho que não faz sentido, né? Assim, enfim, a obra já está feita. Vai fazer outra? Então dialoga com ela. E, enfim, nosso processo enquanto companhia vem de diálogos, né? Nosso segundo trabalho foi O Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então a gente costuma dialogar com umas pessoas bravas. Mas enfim, fui ao Machado, achei o livro sem graça, mas achei que ele tinha um mote importante e para além da discussão política, e que provavelmente para a gente seria importante porque estamos num momento em que política é importante, né? Assim, enfim, sempre foi, mas acho que agora ela se revelou como, gente, a gente pode falar de política e deve falar de política seriamente. Enfim, tem uma questão ali que é um espelhamento de 2 irmãos no livro Pedro e Paulo com os irmãos da Bíblia, o Esaú e Jacó. E aí me apareceu nesse momento uma maçã na cabeça, né? Caiu uma maçã de dizer, putz, olhando para isso aqui, eu percebo que nós vivemos num mundo, numa sociedade, acho que desde que o homem é homem, que não há igualdade possível. E aí quis propor essa discussão para os atores, de como é que, do ponto de vista da atuação, como é que a gente coloca 2 atores absolutamente diferentes como irmãos gêmeos, era uma proposição, o que a gente precisa fazer, sem ter que recorrer a perucas, a coisas, mas recorrendo ao teatro, porque é o nosso artesanato, então vamos recorrer a ele, construir com ele. O teatro tem como princípio a suspensão da descrença, né? Então, como é que é isso? Como é que eu digo para o outro... Lembro na época da faculdade, uma professora dizia que para apagar o fogo que estava acontecendo numa peça, bastava que alguém entrasse e dissesse o fogo está apagado, né? Então, mas então a gente entra com um extintor, faz um barulho lá fora. Ela falou, basta alguém entrar e dizer o fogo está apagado. Então, como seria esse processo de construção de uma similaridade ou de uma igualdade física para 2 atores muito diferentes? Sim. E do ponto de vista filosófico, como é que a gente constrói, como é que a gente discute, na verdade, essa impossibilidade da igualdade? E aí, por que falo isso? Porque tanto os irmãos do Machado quanto os irmãos bíblicos, o Esaú e Jacó, são sujeitos gêmeos, nascidos da mesma mãe, oriundos do mesmo pai, que teoricamente, são em termos de natureza, são iguais. Mas aí, lá no Esaú e Jacó, um nasce na frente tendo o calcanhar segurado pelo outro. E
Ele sendo filho de reis, o que nasceu primeiro seria o sucessor, né? Receberia o direito de reinar sobre aquele povo. O segundo, não. E eles são iguais. Uhum. Então, existe um processo de socialização que diz: não há igualdade possível. Enfim, aí a gente levou isso e a gente foi levando isso para camadas muitas, que era, tá, mas a lei diz que somos todos iguais perante a lei. E aí, será que somos? Será que, sim, né? E aí a gente foi para outros materiais de literatura, a gente foi para o Caim, do Saramago, a gente foi para os Dois Irmãos, do Milton Ratum, e a gente ia tentando, a partir desses materiais, discutir essas questões, até que em determinado momento os atores começaram a trazer, muito displicentemente, assim, para comentar o Caim, por exemplo, o Marcelo disse, cara, sabe que eu sempre tive medo de ser Caim? Porque eu batia muito no meu irmão e a minha avó me botava medo, dizendo que Deus castigou Caim. Então eu tinha medo de ser Caim. Aí eu disse, Marcelo, para o próximo ensaio, bom isso, prepara uma coisa a partir dessa tua afirmação, em vez de preparar a partir do Saramago, prepara a partir de você. E aí eles começaram a entrar no processo com as suas biografias, com as suas memórias, com os seus entroncamentos, e aí a gente começou ainda mais a dialogar com essas obras em vez de usá-las como referência, né? Então aqui a gente tem Saramago, Ratum, Machado, Marcelo, João, eu, a Rosiane Trota, que é todo mundo como... Isaac Newton, o Schoenberg, enfim, todo mundo, tá todo mundo junto. Rapaz, e quando o pessoal sai do teatro, qual é o comentário? Como é que o povo sai? Então... Pensativo, né? Bastante, sobretudo porque... Aqui vem um spoiler. Porque no finalzinho da nossa experiência, a gente começa a peça dizendo a gente não tem uma peça. Então, o que a gente tem, assim, a gente tem... Enfim, a rigor é uma peça, né? A gente tem aqui ensaiadinho, 1 hora para fazer e tal. Mas depois a gente retoma dizendo a gente achou que ia ter uma peça como aquelas convencionais que cabem nos roteiros e tal. Mas o que a gente construiu, na verdade, é uma experiência em que a gente mostra o processo de construção de uma peça, essa peça que a gente achou que ia ter, e revela o nosso processo de montagem, dizendo a gente experimentou essa cena, esse material, então a gente selecionou, o primeiro bloco da peça que chama Tudo que ficou do que jogamos fora. Nós fizemos 1 ano e meio de processo, desse 1 ano e meio de processo nós selecionamos 7 cenas. Essas 7 cenas compõem esse primeiro bloco. E é um bloco que as cenas não são causais, não é uma ligada à outra. Sim. São esses materiais em conflito, em diálogo. A gente não cria necessariamente uma linha narrativa, a gente coloca esse material um de um lado do outro. Esses irmãos em conflito, esses outros irmãos, irmãos que se conhecem, irmãos que não se conhecem, enfim, uma sucessão de conflitos. E aí a gente vai para uma segunda parte que chama o princípio da incerteza, que é quando a gente coloca uma crise fundamental, que é, nós somos irmãos, né? A gente já partiu desse princípio, somos irmãos, temos o mesmo sangue, temos o mesmo nascimento, a mesma descendência e tal, mas tem um fato, e aí é um fato histórico, o que a gente usa como referência, que, enfim, é também uma história que vem da biografia de um dos atores, aquele momento em que, aqui na Zona Sul do Rio, um garoto foi amarrado num poste lá na Zona Sul e escreveram ladrão na testa dele. E aí, à época, uma jornalista fez um comentário dizendo que se o Estado não agia, cabia ao cidadão agir. Diante desse comentário, um dos nossos atores se revoltou com isso e o irmão dele disse, isso é saudável que a população tome as rédeas da resolução do problema se o Estado não intervém.
Fala, não, mas isso é um crime. Não, mas não é o crime. O criminoso é o que está no poste. Fala, não, mas peraí. E criou-se ali uma divergência fundamental entre dois irmãos, que tinha a ver com... Não tinha a ver com gosto, com paladar, tinha a ver do modo como a pessoa enxergava o mundo, enxergava as pessoas politicamente e socialmente no mundo. Sim. Né? Isso se desdobra numa cena, eles vão para um casamento em Brasília, e nesse casamento é o casamento de um dono de uma cervejaria artesanal, todo mundo bebe enlouquecidamente, e essa conversa é retomada lá, e eles se estapeiam no meio do casamento. Nossa. E as pessoas sabiam que o Marcelo era ator, então as pessoas julgaram que era uma cena, e aplaudiram. Olha isso. E foi quando eles se deram conta do que eles estavam fazendo. Na vida real, Marcelo e seu irmão conversaram, se entenderam e não sei o quê. Isso pra gente cria um abismo, assim, que é bom. Então, está aqui a nossa discussão. Então, quando a gente chega no princípio da incerteza, que é esse segundo bloco, é um bloco que apresenta essa situação e diz para os espectadores o seguinte: existe aqui duas possibilidades. Ou eles abriram concessões, os irmãos fictícios, né? Ou eles abriram concessões e começaram a, de alguma maneira, abdicar da maneira como ele enxerga o mundo em detrimento de conviver com o outro, ou eles romperam e nunca mais se viram. Bom, agora é com vocês. O que vocês pensam sobre isso? Eita. E aí a gente um pouco convoca quem se sentir confortável a falar. A gente falou, olha só, a gente vai revisar tudo para vocês. Essa é a peça que a gente achou que ia ter. A gente revisa umas ceninhas e fala, diante desse conflito, a gente parou. E participam? Muito. A gente tinha um pouco de receio de não, né? Os atores, inclusive, diziam, tá, então a gente provoca a plateia. Eu falei, eu não gostaria que a gente provocasse a plateia no sentido de dizer assim, diz, Rui, o que você tá achando? Eu falei, não, eu queria que, assim, a gente vai construindo durante a experiência um conforto. Umas pessoas recebem café. Então, assim, a gente vai dizendo, essa experiência conjunta, sabe? Vocês não vieram aqui assistir uma coisa. Então, é por isso que eu acho importante começar dizendo, a gente não tem uma peça. Porque, assim, não venham preparar. Se você veio para assistir uma coisa, pensa um pouquinho melhor se você quer ficar. Daqui a pouquinho, um dos atores fala assim, você me empresta uma memória sua? Olha isso. E aí a pessoa empresta uma memória. E em agradecimento, ele dá um café. A pessoa toma um café. E ela fala, quando você acabar, me devolve a xícara. Pode estar no meio da cena. Então, no meio da cena, alguém fala, acabei. E o ator pega a xícara, leva lá embora. Muito bom. Então, quando chega nesse momento, ele fala assim, bom, gente, essa a questão pra gente. E aí eles se colocam como porta-vozes das duas ideias, né? Um diz, bom, se eu nunca tive um irmão, esse irmão aqui me apareceu e tem essa visão tão antagônica de mundo comigo, eu prefiro me cercar de afeto, de cuidado. Eu não quero fazer isso, então eu prefiro a separação. Eu já tenho que fazer muita concessão, né? A gente a gente é obrigado a umas convivências. No trabalho é obrigado, não sei onde é obrigado. Então, o lugar onde você pode escolher, você não precisa. Eu escolho não. Eu escolho não. Que é sempre o meu voto. Um dos atores fica revoltado e fala assim, você sempre vota pela separação. Eu falo, cara, é sobre a minha saúde nesse momento, sabe? E o outro ator diz, bom, mas eu acho que a tentativa que pode ser que mude, existe ali uma possibilidade de criar um afeto. O que vocês acham? E aí, normalmente, timidamente, alguém diz, eu concordo com você. E aí ele fala, você quer falar mais? Em geral a pessoa fala, porque como ele é o dono da fala, né? Quando a pessoa em geral concorda com ele, ele acha ali, e aí quando essa pessoa acaba de falar, ele fala assim, alguém diverge? Alguém diverge, aí fala assim, alguém mais quer falar? E isso vira um fórum, que para mim, essa experiência existe por conta desse fórum. A gente...
enfim, é nossa pequena homenagem ao Augusto Boal, a nossa pequena homenagem a uma espécie de devolução à natureza democrática do teatro, sabe? Assim, a gente faz teatro para discutir a sociedade mesmo, não só como o drama burguês, né? O drama burguês no sentido de, eu vou lá, eu me vejo representado, mas quando fecha o pano não tem mais nada a ver comigo, né? Me lembro de uma história que o Aderbal Freire Filho contou uma vez numa sala de ensaio, de que um amigo dele, aqui da Latinoamérica, não brasileiro, diretor de teatro, tinha uma empregada na casa dele que nunca tinha ido ao teatro. E aí eles falam, não, imagina, a gente vai te dar um ingresso, você vai lá. E aí ela foi assistir a peça de teatro, 20 minutos depois ela estava de volta. E ele falou, ué, você não foi? Fui, achei muito bom, achei bonito. Não, mas... não, o prédio é muito bonito, cortina linda, cadeira confortável, não sei o quê. Aí abriu o pano, aí eles começaram a falar umas coisas lá da vida deles, aí eu vim embora. Nossa. E aí, nada pior do que esse teatro, né, que não fala com as pessoas, que não discute a vida, que não... de verdade, né? Então, quando esse fórum no final da nossa peça se estabelece, fala, putz, tá resolvido. Tá resolvido. Deu certo. É para isso que a gente faz teatro, né? Legal. E aí, respondendo a tua pergunta, em geral as pessoas têm saído com o fórum na cabeça. Então, quem nos espera aqui para falar sempre fala do jogo dos atores, a dramaturgia, não sei o quê. Com certeza vão comentando. Mas essa pergunta... a gente teve uma história curiosíssima aqui na segunda semana de peça. Veio uma senhora assistir. E quando eu falo uma senhora, porque ela é uma senhora, não é só um modo respeitoso de dizer, ela é mais velha e tal. E ela votou pela separação. E as pessoas olharam assim, foi um dia que foi ela e uma outra pessoa só que votaram pela separação. Acabamos a peça, ela ficou aqui para esperar, para falar com os meninos. E disse, então, eu votei pela separação porque eu tenho 70 e poucos anos, ela disse, não me lembro. E agora, há uns 2 anos, eu descobri um irmão gêmeo pela rede social. Ele me achou no Facebook. Olha que viagem. Que isso. E ele começou a querer interferir na minha vida, nas minhas escolhas, no modo como eu me comportava, não sei o quê. Eu bloqueei e deixei ele pra lá. Muito bom. Sabe? Então, assim, ela fez uma escolha, ela falou, cara, eu não tenho que abrir essa concessão. Tem uma frase lá na peça que é assim, o laço de sangue não pode obrigar a isso. Né? Assim, não, vou arrastar esse irmão com o qual eu não concordo, com o Só porque ele é irmão. Porque tem o mesmo sangue que eu. Qual o problema? Muito legal isso. Então, é isso, assim... E essa coisa parece, só do ponto de vista parece só ficção, né? Na tal peça que a gente achou que ia ter, a Rosiane, nossa dramaturga, começou rascunhando uma cena sobre irmãos que não se conheciam e que um foi passar férias no litoral e alguém na rua disse assim, professor, estaciona aqui. Ele falou, Aí daqui a pouco ele recebe um prato e a pessoa diz, cara, minha mulher não esquece do senhor, muito obrigado por cuidar do meu filho na escola, não sei o que. Ele fala, não, peraí, então eu tenho uma outra vida. E aí ele começa a descobrir e acha um irmão que seria professor naquela cidade. Então, do ponto de vista da ficção que a Rosiane, que a gente achou que teria, começou a se construir por aí, de irmãos que se descobririam adultos. Aí a gente falou, tá, isso não existe, né? Isso é ficção. Aí a gente achou um documentário. Não sei. A gente achou um documentário na Netflix que chama Três Estranhos Idênticos, uma coisa assim. Que é uma história de trigêmeos. Americano, eu acho que eu vi isso. Trigêmeos que se encontram na faculdade. Eles viram estrelas lá numa época, e aí a gente descobre que eles faziam parte de um experimento social muito bizarro, assim. Uma coisa meio proibida, né? Exatamente. A pesquisa, né, da qual eles eram objeto ainda estava sob sigilo. E aí eles diziam, mas é minha história, eu quero saber. Não, mas não pode, está sob a universidade, tá na proteção da universidade, não sei o quê.
E aconteceu, né? E aí a gente fala, tá, mas isso aqui é, enfim, americanos fazendo uma experiência. Aí vem Dona Mocinha aqui e diz, não, meu irmão encontrou comigo, meu gêmeo encontrou comigo há 2 anos. Fala, olha isso. Né? Então, assim... E eu bloqueei. E eu não quero. Muito bom. Eu bloqueei. Enfim, acho muito simbólico. Bacana. Deu vontade muito de participar desse fórum aí que você falou. Que legal, que bom. Até quando vai a peça aqui? Aqui a gente vai até 15 de fevereiro. Enfim, aqui que eu digo é a Casa de Cultura Laura Alvim. No porão. Isso aí. No chameguinho, que é o porão da Casa de Cultura Laura Alvim. Que é, enfim, talvez o espaço onde a gente estabeleça com muito mais facilidade esse espaço fórum. Isso. Então eu comecei falando dessa intimidade, sim, né? Com o espaço. Faz todo sentido. E aí é isso, é um espaço que colabora e que ajuda na construção desse espaço em que o espectador não assiste. Ele tá junto. Ele participa. Ele participa. No meio da nossa temporada, a gente está realizando o espetáculo com recursos do edital Retomada Cultural. Sim. Então, a gente obrigatoriamente tinha que fazer uma apresentação em outro município. E a gente foi fazer em Niterói. E lá nós fizemos na Sala Nelson Pereira dos Santos, que é uma sala relativamente nova para teatro, sobretudo, que é um espaço italiano convencional. Palco, plateia. Plateia escura. Uma dificuldade. Uma dificuldade, porque assim... A gente discutiu um pouco sobre isso no processo, né? Que quando você vai fazer... Não vai dar liga. Quando você faz teatro, no espaço de teatro, no espaço teatral, a gente, ao longo desses milênios, foi estabelecendo uma série de códigos que dizem para o espectador quando é que ele começa a virar espectador, né? Então tem assim, tocou o primeiro sinal, eu já sou quase espectador. Ainda falo com as pessoas aqui, tocou o segundo, teoricamente eu desligo meu telefone, guardo ele para ficar sendo silencioso e tal, para a partir do terceiro sinal, eu me entregar. Sou outra coisa. Eu sou um espectador disso aqui que eu vou assistir no escuro, confortável. Sou receptor. Exatamente. E a gente falava sobre isso no processo. Como é que a gente vai ficcionalizar essa realidade? Porque a partir do momento que toca o terceiro sinal, acabou. É tudo espetáculo, é tudo ficção. Sim. O teatro captura tudo. Sim. Né? Pode tudo. Exatamente. O que a gente faz? A gente quebra a convenção, não faz o sinal, mas aí se a gente não faz o sinal, a gente começa a fazer, a propor uma experiência que o espectador talvez não saiba que começou, mas também não é o teatro invisível do Boal. Então, era uma discussão do ponto de vista estético do que seria o nosso... Como é que a gente chegaria nesse espaço, né? E aí, no palco italiano, a gente sofreu um pouco. Imagina. E sobretudo que é isso. Aqui a gente tem no máximo 53 pessoas. Lá a gente tinha no máximo 400. Eita. Né? Então, essa coisa me empresta a sua memória, que aqui o espectador fala assim, eu fui não sei onde. Lá também, ele fala no mesmo lugar. Só que a última fila não ouviu. Claro. Porque ele está confortável para falar, ele não é ator, ele não tem nenhuma obrigação de dizer. Usar a voz, Acho que beleza, hein? Legal você falar isso, porque quanto mais você fala do porão, né, do Rogerinho, que é uma sala, um teatro pequeno aqui, é o menor aqui da Casa de Cultura, é muito aconchegante e é extremamente fácil fazer extremamente fácil, né? Por favor, não me leve a mal. Mas é muito mais confortável fazer uma peça dessa, onde você pode conversar, bater papo e virar um fórum mesmo, né? Um chat. Exatamente. Bater um papo ali, que bacana. Exatamente. Então, de 15 de fevereiro até dia 15 de fevereiro. Terças e quartas, às 19 horas. E aí, é muito importante para a gente que as pessoas parem de se atrasar. Para todo mundo. Porque dentro da nossa experiência, a partir do momento que começa, não dá mais para entrar. Sim, Pois então... não se atrasem, hein? Pois aí a gente começa a fazer concessões, né? Então a peça começa às 7h10, porque... Difícil isso, Daqui a pouco 7h20. Deixa que eles atrasam.
Esse é o problema, né? Exatamente. Porque assim... Lembrei agora do Fagundes. A gente faz... Pois é, a gente faz com e para eles, Sim. né? A gente, obviamente, o teatro sem o espectador Sim, não sim. existe. Vira, sei lá, não é teatro. Enfim, passamos pela pandemia, né, que nos obrigou a fazer. Nós fizemos espetáculo para câmera e aí ao mesmo tempo a morte do teatro e a única possibilidade dele naquele momento continuar resistindo, né? Sim. Enfim. Mas eu acho essa atitude do Fagundes absolutamente pedagógica. E acho que a gente tem que... A gente está tão maltratado, né? Enfim, hoje a bilheteria definitivamente não paga mais um espetáculo, não paga as contas, não paga... Aqui no Rio tem uma... Eu falo daqui do Rio porque é o mercado que eu conheço, né? Bem, tem uma sede por convites, por cortesias, por... que não é mais pelo dinheiro que a gente abre uma bilheteria, né? É pela nossa necessidade de fazer o espetáculo e aí a gente vai achando meio os outros, que é o edital, que é a lei de incentivo, Sim. que é colocar dinheiro do bolso para manter uma temporada. Pois é. Então, assim, a gente passa por um processo criativo, elabora odeio chamar produto, mas nesse caso vou chamar, elabora um produto que a gente quer mostrar, que a gente quer que tenha uma apreciação, que seja... quer falar sobre ele, né? E aí, as pessoas chegam atrasadas. E aí a gente tem que abrir a concessão, senão a gente não vai ter o público. Gente, chega na hora. Porque a gente está pronto na hora para fazer. É só isso que eu peço. Porque... Por favor. Isso, enfim, a gente vai levando... Então, 19 horas. 19 horas. 19h10 não. 19 no dia da chuva. No dia do temporal. Tudo bem, ok. Vamos à concessão do temporal, né? Do temporal. Mas, então, até o dia 15... Deixa eu só contar uma coisinha. No dia do temporal, nós tínhamos na nossa... Esperando para entrar aqui, a queridíssima Maria Pompeu. Que é uma senhora, né? Então, quando chovia imensamente no Rio, quando deu às 19 horas, ela se colocou na porta do teatro e disse, eu quero entrar. Ela está corretíssima. Ela chegou 20 minutos antes, retirou o ingresso dela, ela precisa ir ao banheiro, tomar café, não sei o quê, ela fez tudo isso. Estava ótima. Às 7 horas ela estava pronta para entrar. E aí a gente pode discutir sobre o respeito a ela, que chegou às 7 da noite, que estava pronta para entrar às 7 da noite. Sim. Obviamente, gente, tem um temporal, a gente considerou tudo isso. Mas e quando não tem? Né? Sim. Lá no caso do Fagundes. Não tem temporal. Tem temporal, assim, as pessoas só se atrasaram. Não tem temporal todo dia. As pessoas só se atrasaram. E da mesma maneira como eu sou defensor de que não tem essa parada do artista, sabe? Nós somos trabalhadores, a gente faz teatro. Sim. Então, assim, a gente, para fazer o espetáculo, a gente chega 3 horas antes, a gente se maquia, se prepara, vê se os refletores estão funcionando, se não sei o quê. É um serviço. A gente está entregando um serviço. O espectador é o nosso consumidor. Mas é uma troca nesse caso, né? Assim, Sim, porque... É um contrato, né? É um contrato, então assim... mas então o espectador sendo consumidor, ele tem os direitos de consumidor? Tem, tá lá, em geral tá lá no ingresso, assim, depois do fechamento das portas, não é mais permitida a entrada. Só que a gente não lê, a gente se acostumou, a gente pensa como... tem esse pensamento do palco italiano, né? A plateia tá no escuro mesmo, a gente... Eu vou entrar. Não vai fazer barulho, sei que. A gente já passou por situações de a gente tá fazendo cena e a pessoa entrar... não só no celular, como falando e fazendo. A gente fez um espetáculo na circulação agora há pouco, uma pessoa entrou fazendo uma live. Gente, estou entrando aqui no teatro, o espetáculo está começando. Meu Deus do céu. Gritando o que está acontecendo. Só rindo, né?
E aí as outras pessoas que estavam assistindo falavam, o que está acontecendo? O teatro não captura tudo? Isso faz parte? Pode ser. O que é? Sabe? É a cena. É uma loucura, uma espécie de loucura. Convida o pessoal para vir. Então, gente, estamos aqui. Se você assistir esse vídeo até o dia 15 de fevereiro, venha nos assistir. A gente está aqui às terças e quartas, às 19 horas, no Espaço Rogério Cardoso, no porão da Casa de Cultura Laura Alvim. Os ingressos são super baratinhos, custam R$10 inteiras, 5 meia, e tem todas as meias respeitadas para idoso, estudante. Então, venha viver essa experiência com a gente. A gente não tem uma peça, mas a gente propõe uma discussão para você. Muito bom. Inclusive, nós tivemos aqui uma aula de teatro. Opa! Tivemos uma aula. O que é teatro italiano? Porque que a maçã caiu na cabeça do Newton, o gato de Schroeder, e vamos embora. Muito obrigado pelo papo, sensacional, muito legal. Acho que o princípio da incerteza já não é para mim uma coisa tão sombria, tá vendo? Vou começar agora a entender quando as minhas incertezas vão chegar, embora eu não tenha um irmão gêmeo. Então, mas aí, nesse caso, você pode ter a incerteza como princípio. Você fala assim, pode ser que tenha. Não quero mais falar sobre isso. Você vai me deixar... Não dá. Gente, muito obrigado. Excelente voz, hein? Obrigadíssimo. Voz linda. Um grande abraço para você. Obrigado, gente. Valeu, valeu.